Um fato singular é digno de apontamento. Jesus sobrepujou a dolorosa crise da crucificação. Quando julgaram havê-lo morto, ao erguer o seu corpo dorido para a escárnio da multidão em suspense, foi então que o glorificaram, colocando-o acima da craveira comum, e todos os povos, perante a história, puderam contemplá-lo. Depois, houve a gloriosa ressurreição. Como disse o irmão Flecha Dourada, durante manifestação espiritual no Rio Grande do Sul, feliz de quem suporta a prova com resignação, mas suporta mesmo. Para os céus, é isso que importa. E foi assim o que Jesus fez. Suplantou o martírio da crucificação. Depois, como o fênix, ressurgiu vitorioso das cinzas da morte. A fênix é um pássaro mítico, de um esplendor sem igual, dotado de extraordinária longevidade. Quando se aproxima a hora de sua morte, ele constrói um ninho de vergôntias perfumadas, onde no seu próprio calor se queima. Tem o poder, depois de se consumir em uma fogueira, de renascer das próprias cinzas. Com suas penas brilhantes, douradas e vermelho arroxeadas, é capaz de transportar em voo cargas muito pesadas, havendo lendas nas quais chega a carregar elefantes. A vida longa da fênix e seu dramático renascimento das próprias cinzas transformaram-na em um símbolo de imortalidade, do renascimento espiritual e da ressurreição de Jesus. O mito da fênix é uma notável simbologia do significado extraordinário de ressurreição, como ressurgir, renascer em vida. Ensina o irmão Paiva que Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, ressuscitou, e nós com ele todas as vezes que integrados estamos no seu pensamento de amor, justiça e solidariedade. Inspirados por este, que foi um dos maiores e mais importantes fatos da história da humanidade, a ressurreição de Jesus, hoje também pensamos no que seria renascer em vida, assim como a fênix, assim como o Cristo planetário. Mas como assim? Isso é possível? O que seria isso? Eu acho que não o termo renascer, mas mudar totalmente. Porque você ainda continua com alguns hábitos. Se você tem força de vontade, você muda muita coisa ruim, ou que você considera hábitos ruins para sua vida. Superação não existe, agora renascimento não. Acho que você supera desafios, obstáculos e tudo isso, mas eu acho que isso são os obstáculos da vida mesmo. Sim, eu acredito que muitas pessoas elas enfrentam mudanças na vida, elas acabam renascendo de certa forma, às vezes por um trauma, às vezes a pessoa se arrepende de algumas coisas que ela já fez no passado e acaba mudando. A fé em Deus e em tudo que você crê é uma atração muito forte. E tudo que você define na sua vida, você atrai. Então esse sentimento de fé com um sentimento verdadeiro, isso tem poder. Se você supera alguma coisa, dá pra você renascer de novo, tem essa também. É possível renascer na mesma vida, dependendo se você tem algum trauma, você supera ele, você renasce de novo. Pense na sua vida, nas suas tarefas, nos seus costumes e que tudo está nos conformes. Até que ela muda drasticamente. Já aconteceu com você? Ou às vezes de forma menos drástica. Alguma coisa acontece, sutil e silenciosamente, mas muda toda a sua rotina, tudo que você conhecia como seguro. Pode ser uma doença, uma separação, uma perda, uma mudança. O baque se assemelha ao da morte. O que a gente faz? Como encarar a dor? Graças ao exemplo de Jesus sabemos, essas provações são como testes, oportunidades, fatos transformadores que provocam uma postura mais forte. São uma chance preciosa de transformação. Pode ser que no momento a gente não perceba, mas esses desafios sempre chegam para nossa melhora, por um motivo justo. Mesmo parecendo um absurdo, tanta coisa ruim acontecendo. Como isso pode ser bom para mim? Quantos casos no mundo existem de pessoas que passaram por terríveis lutas e saíram de lá seres humanos muito melhores e mais felizes? É como se tivessem morrido, deixado a vida que se foi para trás e assim renascido das cinzas.
da própria dor. Numa das mais antigas histórias que se contou na Terra, existia um homem muito fiel a Deus. Ele foi testado de forma intensa, chegando quase literalmente à morte. Que tipo de teste seria esse? Seria uma oportunidade? É possível se sair bem de todo desafio? Sim. Em todo desafio está previsto um final feliz para nós. Vamos acompanhar essa história. Havia um homem na terra cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, vivia com retidão e era temente a Deus, desviando-se do mal. Possuía muitos bens, animais, propriedades e dezenas de servos a seu dispor. Também tinha muitos filhos. Em determinado momento, Satanás aparece diante de Deus para acusar Jó. Ele insistia que Jó apenas servia a Deus porque o Senhor lhe concedia proteção. Satanás pede então a permissão de Deus para testar a fé e a lealdade de Jó. Deus concede a sua permissão. Então, numa sucessão de trágicos acontecimentos, Jó perde seus bens, seus servos, seus filhos, sua mulher e sua saúde, ficando apenas com a vida, sentado nas cinzas, sendo confortado por seus 3 amigos. Eles insistem que seu sofrimento é em castigo pelo pecado em sua vida. Jó, no entanto, continua a ser dedicado a Deus e afirma que sua vida não tem sido uma existência de erros. Após um longo período de discussão, em que todas as convicções e certezas são colocadas à prova, Jó conquista o direito de conversar com o próprio Deus. Finalmente, Jó o questiona e aprende lições valiosas sobre a sua soberania e a necessidade de confiar totalmente no Senhor. Deus, então, restabelece a saúde, felicidade e prosperidade para muito além do seu estado anterior. O Deus que é a perfeição, e que ora eu tento cantar em versos de sinceridade, eu nunca ouvi, como em nenhum momento via o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus, que é meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, Eu que o não vejo, eu o sinto de verdade como a eletricidade, como ao vento. Eu o sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis que me trazem clarões da perfeição. Bondade, que os pecados não consomem, do Espírito Divino aos filhos seus. Deus sempre desce até seu Filho, o homem, quando o homem sobe até seu Pai que é Deus. Pois creio é nesse Deus imarcessível que ampara a humanidade imperfeitíssima. Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima.